Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez com um tema bastante esclarecedor. A diferença entre as denominações evangélicas, ou seja, a diferença entre as igrejas evangélicas. Você sabia que as igrejas evangélicas estão organizadas sendo da seguinte forma? Existem as igrejas tradicionais, as igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais. Será relevante saber a diferença entre essas denominações? Será significativo saber a diferença entre essas denominações? Eu quero nesse vídeo, de forma muito simples, de forma bastante explícita, apresentar para você a diferença entre essas igrejas evangélicas. Mas, antes de ouvi-las, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e vamos para o vídeo. Como dissemos na introdução, nós temos 3 grupos de denominações ou de igrejas evangélicas que são classificadas como sendo tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Mas antes de falar sobre as diferenças entre essas denominações, eu quero lhe apresentar quais são as igrejas tradicionais, pentecostais e neopentecostais. As igrejas tradicionais são as igrejas oriundas da Reforma Protestante, que são os batistas, os presbiterianos, a igreja luterana, os anglicanos, os episcopais, essas e outras igrejas que são derivadas, que surgiram a partir da Reforma Protestante ou como consequência da Reforma Protestante, essas igrejas são conhecidas como igrejas tradicionais ou até mesmo conhecidas como igrejas históricas. E as igrejas pentecostais, que é um outro grupo que identifica essa classificação de denominações. Os pentecostais surgiram no início do século XX e são chamados de pentecostais por reconsiderar a atualidade dos dons espirituais, por dar ênfase à busca pelos dons espirituais. Por essa razão, eles são chamados de pentecostais. Que denominações são essas? É a Assembleia de Deus, a Igreja Deus é Amor, a Congregação Cristã, o Brasil para Cristo, a Igreja do Evangelho Quadrangular e outras que são resultados desse movimento que surgiu nos Estados Unidos no início do século XX, conhecido como pentecostalismo. E as igrejas neopentecostais? É um outro grupo que são chamados de neopentecostais porque neo quer dizer novo. Então são novas doutrinas que foram adicionadas às doutrinas pentecostais. Esse grupo surge em meados do século XX, por volta de 1960 e 70 nos Estados Unidos, e chega aqui essa década no Brasil, e esse grupo é formado pela Igreja Universal, ou abreviadamente a IURD, a Igreja Internacional da Graça, né, a igreja do Roberto Romildo Soares, a Igreja Bola de Neve, a Igreja Renascer e outras que surgiram como consequência dessas novas interpretações para o pentecostalismo. E quais são as diferenças entre essas denominações? Além dessas diferenças quanto à origem, as diferenças também estão no campo das doutrinas adjetivas. Mas ainda antes de falar dessas doutrinas adjetivas, eu preciso dizer para você que essas igrejas, apesar de serem muito diferentes, elas também são semelhantes. Elas são semelhantes em que aspecto? Em que sentido? As doutrinas bíblicas, elas são classificadas em doutrinas substanciais e adjetiva. O que são doutrinas substanciais? São as doutrinas principais da fé cristã, que nós chamamos de doutrinas basilares, que são doutrinas fundamentais, são as doutrinas que identificam as doutrinas primordiais da fé cristã. Que doutrinas são essas? É o que a Bíblia diz sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre salvação, sobre o homem e a queda, sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus, e o porvir. Todas estas denominações ensinam a mesma coisa desde que ela existe em qualquer lugar do mundo, de modo que nesse aspecto, nesse particular, nas doutrinas principais da fé cristã, essas igrejas são elas ensinam a mesma coisa. As divergências estão
nas doutrinas adjetivas. O que são doutrinas adjetivas? São as que não são as doutrinas principais. São o que nós chamamos de doutrinas que nem salvam nem condenam, que se houverem erro nas interpretações das mesmas, ela não vai condenar o grupo nem a pessoa que entende de forma errada. Então, vejamos quais são essas doutrinas adjetivas. As diferenças basicamente se classificam em diferenças teológicas, diferenças organizacionais e diferenças litúrgicas. Vejamos cada uma delas. No aspecto teológico, as igrejas pentecostais, neopentecostais e tradicionais diferenciam muito quanto o assunto volta de Jesus, quanto o assunto fim do mundo. Elas são divergentes, né? Por exemplo, alguns tradicionais acreditam que a volta de Jesus não se dará em duas fases. A igreja passará pela grande tribulação. Outros acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. Entre os pentecostais e neopentecostais, majoritariamente, eles acreditam que a vinda de Jesus se dará em duas fases e a igreja não passará pela grande tribulação. Ainda no campo da teologia, há divergência quanto à questão da ação do Espírito Santo na igreja. Os tradicionais acreditam que os dons espirituais, eles não existem mais. Eles só eram reais no primeiro século, com a proposta de legitimar a encarnação do Filho de Deus. Entretanto, os pentecostais e neopentecostais continuam crendo que os dons são atuais. Ainda no campo da teologia, há divergência também quanto ao modelo de batismo. Inclusive, nós temos um vídeo gravado só sobre esse tema, batismo por aspersão, imersão e por efusão. Não deixe de procurar nos nossos canais. As igrejas tradicionais, elas divergem. Os batistas ensinam batismo por imersão, presbiteriano por aspersão, outras ensinam por efusão, e pentecostais e neopentecostais, todas elas ensinam por imersão. No campo organizacional, ou quanto ao modelo de governo, elas também divergem. Alguns tradicionais têm um modelo de governo chamado democrático, como os batistas e congregacionais, onde a igreja, junto com o pastor, toma as decisões juntos. Entre os tradicionais, existe um outro modelo de governo chamado oligárquico, como a presbiteriana, onde um grupo de presbíteros é quem dirige a igreja administrativamente. Entre os pentecostais, o modelo de governo é o oligárquico, né? Ou seja, um grupo de pastores e presbíteros lá é quem conduz a igreja, quem toma as decisões pela igreja. E entre os neopentecostais, o modelo de governo predominante é o episcopal ou monárquico, onde o governo da igreja é centralizado numa única pessoa, como é o caso da Igreja Universal, o caso da Igreja Internacional da Graça e etc. Ainda há uma outra divergência entre os tradicionais pentecostais e neopentecostais, que é quanto aos usos e costumes. As igrejas pentecostais, de modo geral, costumam pregar usos e costumes, ou seja, a mulher não pode usar calça, a mulher não pode cortar cabelo. Entre os neopentecostais isso não existe, nem muito menos entre os tradicionais. Uma outra diferença entre os pentecostais, neopentecostais e tradicionais é que os neopentecostais também dão muita ênfase à questão da teologia da prosperidade, dão muita ênfase à questão da prática do exorcismo e também costumam ser sincretistas, ou seja, unir doutrina cristã com doutrinas pagãs, especialmente com o espiritismo, com doutrinas da Igreja Católica. Isso é prática específica e exclusiva dos neopentecostais. Portanto, estas costumam ser as diferenças entre essas igrejas. E ainda para encerrar, é preciso enfatizar quanto às diferenças litúrgicas, ou seja, as igrejas tradicionais, elas costumam dar muita ênfase ao ensino, à educação religiosa. Já os pentecostais dão muita ênfase à ação do Espírito, né? Dão muita ênfase aos dons, o culto costuma ser muito mais estéril, e às vezes até emocionalista. Os neopentecostais, como eu já disse, dão muita ênfase à prática do exorcismo, e inclusive o ensino da teologia da prosperidade, o apego aos bens materiais. E vale ressaltar que as igrejas tradicionais também dão muita ênfase ao trabalho social, e algumas igrejas neopentecostais também, de alguma forma, costumam também enfatizar essa prática da igreja que diz respeito ao servir as pessoas. São essas, basicamente, as diferenças entre essas denominações. E aí, gostou do vídeo? Você já conhecia as diferenças entre as denominações evangélicas? Inclusive,
Você conhece outras diferenças que não foram citadas nesse vídeo? Talvez eu tenha esquecido de algumas, mas aproveite para deixar aqui o seu comentário e também se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.